já quase aconteceu aqui. Mas no Equador, por exemplo, no Equador, né, chegou-se ao resultado intentado por um opositor contra um candidato à presidência. E o governo do Equador declarou estado de exceção após o assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio. O ex-deputado foi morto a tiros após sair de um comício na capital, Quito. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. Até o momento, 6 suspeitos foram presos e um acabou sendo morto em troca de tiros com seguranças. O Ministério das Relações Exteriores lamentou o ocorrido. Em nota, o Itamaraty diz que manifesta confiança de que os responsáveis por esse deplorável ato serão identificados e levados à justiça e ainda transmite sentidas condolências à família do candidato presidencial e ao governo e povo equatorianos. Professor Marcelo, só eu começo contigo, que é professor de Relações Internacionais. Como é que o senhor viu, não é, este assassinato de um candidato? Explica para a nossa audiência, esse candidato era de direita, era de esquerda, era de centro? Qual é a sua leitura desse crime bárbaro que aconteceu no Equador? Eu vou tentar ser rápido para não monopolizar, mas vamos começar lá. Ele está sendo apresentado aqui na mídia brasileira, em algumas redes, alguns canais, como sendo um cara de esquerda. O que se sabe até o presente momento, até pelas propostas dele, é que ele tem alguns elementos de esquerda, porque ele defende a inclusão, defende a questão dos indígenas, mas é que ele é de centro-direita. A forma como ele se apresentava era como centro-direita. Há algumas acusações de que ele poderia estar vinculado com grupos extremamente corruptos e que ali foi um assassinato não político, mas uma demonstração de que quem não cumpre aquilo que foi acordado morre, tá? Ou seja, há muito ainda para se especular, há muito ainda para se estudar e identificar. No entanto, algumas coisas a gente pode trazer já de antemão. Primeiro, a crise no Equador não é recente. Essa crise está perpassando numa questão de eleição, impeachment de presidente, queda de presidente, ascensão de presidente, substituição de presidente. Isso já tem aproximadamente uns 20 anos. Anteriormente, o Equador até tinha uma certa estabilidade, mas nunca... A América Latina não é uma região de países estáveis. E o Equador não é exceção. O Equador teve um presidente chamado Rafael Correa, que, olha, para isso é uma das questões pelas quais sempre eu me angustio quando alguém fala, eu sou de Harvard, eu vi isso, o quê? Isso não significa nada, que o cara vai ter uma educação adequada. Por exemplo, Rafael Correa, ele foi educado nos Estados Unidos, era economista, foi educado nas escolas norte-americanas, e, no entanto, ele era chavista, bolivariano convicto, implantou um regime que, inclusive, se contrapôs aos projetos dos Estados Unidos para o controle do narcotráfico. O Equador tinha uma base lá, que era a base de Manta, que o Rafael se especializou em extinguir essa base de Manta. Por quê? Porque a base de Manta era uma base em que subiam e desciam aviões norte-americanos para fazer o combate da plantação de coca e combater o narcotráfico, em especial na Colômbia. Veja, desde que o Rafael Correa saiu e foi substituído, o seu substituto, que também era de centro-esquerda, depois migrou, ali ocorreram várias acusações de corrupção. E sempre as acusações de corrupção colocaram o Congresso para derrubar os presidentes que aconteceram. Mas na Constituição equatoriana, no artigo 148, ela autoriza uma coisa que é chamada muerte cruzada. E o que é isso? Simplesmente citar uma esculhambação é dado ao presidente. Eu acho muito interessante isso. É dado ao presidente da República dizer o seguinte: está na esculhambação? Eu caio e afogo, mas eu vou para o abraço do afogado. Eu derrubo o legislativo e caio junto, porque eu não posso concorrer. E sou obrigado a convocar eleições para até 6 meses. E nesses 6 meses ele pode governar por decreto, o que dá uma espécie de ditadura romana da antiguidade.
com alguns elementos que não podem ser inconstitucionais. Ele não pode utilizar da violência a bel prazer, mas ele pode governar por decreto, que foi o que fez o atual presidente e convocou para o dia 20. Surgiram essas personalidades concorrendo à presidência da República, dos quais ele era um dos. A morte dele traz um elemento apenas que mostra que a crise política no Equador não vai se encerrar. A eleição será feita porque está sendo mantida até pelo estado de exceção para que garanta as eleições. Mas continuará o problema por qual razão? Porque depois das investigações, quando souberem quem foi que matou, porque parece que eles escreveram o termo sicário, e o sicário tem duas atribuições, dois sentidos. O primeiro é de um homem extremamente violento, que vive da violência. O outro é que é o cara que executa um crime a mando de outro. Se ele foi executado a mando de outro, algumas pessoas suspeitam que ele recebeu dinheiro. E quem sai fortalecido, direita ou esquerda desse Neste momento, eu acho que a direita sai mais fortalecida. Por qual razão? Porque as acusações de corrupção que tem para todo o país e para todas as lideranças, parte expressiva indica que o governo do Rafael Correa e dos seus aliados foi muito mais suscetível a receber recursos dentro daquela lógica de o Estado toma conta de tudo, escolhe os seus campeões nacionais e a partir daí você negocia. Então a esquerda acaba saindo mais fragilizada. Mesmo que aqui estejam dizendo que ele é um cara da esquerda, não. Eu acho que ele era um cara de centro-direita. Agora, a nota do Itamaraty, senhores, vocês acham que foi uma nota pró forma ou o Itamaraty, ele mostra uma falta de congruência? Porque ele lamenta muito um atentado, né? Atentado não, né? Um assassinato político, ao mesmo tempo que ele recebe, abraça, afaga o Nicolás Maduro. Né? Qual é a congruência do Itamaraty nisso? O que vocês acham? Eu pouparia o Itamaraty da crítica, porque eu diria que o Itamaraty tem um corpo técnico que provavelmente escreveu a nota, já a opção de receber o Maduro daquele jeito não é do Itamaraty, é do Lula, do presidente da República, que quer ser um companheiro de ditadores. Então, eu faria essa diferenciação entre o corpo técnico do Itamaraty e a política externa do Lula. No caso do Maduro, eu cobraria o presidente da República pela responsabilidade. Agora, tentando falar um pouquinho mais sobre o Villavicencio, ele mesmo se autodeclarava de centro, né? Mas a trajetória dele é muito interessante, porque ele chegou a trabalhar na Petroequador, a petrolífera do Equador, foi sindicalista lá. Daí vem muita a especulação sobre uma origem de esquerda, né? Porque os sindicatos na América Latina costumam estar vinculados a uma visão mais de esquerda, mas depois ele se tornou jornalista investigativo e fez várias reportagens sobre o crime organizado no Equador. De tal modo que, mais do que uma questão de esquerda contra direita aí, eu enxergo uma questão do crime organizado na América Latina avançando sobre a atividade política. Então, assim como, por exemplo, aqui a gente tem figuras ideologicamente muito diferentes que atuaram na questão do crime organizado, como o senador Sérgio Moro, ou o ex-deputado Marcelo Freixo, a própria Marielle, todos tiveram, de alguma forma, alguma atuação que incomodou o crime organizado, de diferentes formas e com teores ideológicos, logicamente, diferentes. Mas eu diria que nós estamos vivendo, na América Latina, uma ofensiva do crime organizado na tentativa de aumentar a sua influência política. E aí, muito mais do que ser de esquerda ou de direita, é se submeter ou não ao crime organizado. Mas um problema no Brasil é que a gente tem pluripartidarismo também no crime organizado. É verdade. A gente não sabe se a luta é contra o crime organizado ou um crime organizado. É verdade. Qual ideologia? Exatamente. Porque você fala o crime organizado no Rio de Janeiro. Tem a milícia e tem a facção. E a Baixada Fluminense. Aí você fala, eu luto contra a milícia. E o jogo do bicho. Eu luto contra a milícia.
mas eu também lutaria contra a facção, ou eu luto contra a milícia por conta da facção, ou eu luto contra a facção por conta da milícia? Posso dar uma Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais? Posso dar uma porque é mais fresquinho? Usa essa tua frase como chamada para divulgar, cara, isso é genial. E nesse caso se fala muito do assassinato da Marielle, mas infelizmente não é um caso isolado. Não, eu não estou falando do caso da Marielle, hein? Você depois a Marielle na sequência, você quer me ferrar no Ministério da Justiça. O que eu quero dizer é o seguinte, é que para além do assassinato da Marielle, tem diversos casos de assassinato na Baixada Fluminense de pessoas que provavelmente ligadas a terem, de alguma forma, ficado no caminho do crime organizado. E é algo muito grave, que a gente, na Baixada, acaba não dando a mesma atenção, o mesmo, enfim, a mesma relevância midiática que o caso da Marielle teve, mas que eu acho que, como brasileiros, precisamos todos... São pessoas comuns. Ficar... O brasileiro ralé.